Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é o segredo da morte. E vamos começar refletindo sobre algumas perguntas que talvez já tenham lhe ocorrido. Você conhece histórias de assombração? Há pessoas que têm medo dos mortos. Existe motivo para temer? Qual é, na realidade, o segredo da morte? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela pode voltar à vida novamente? Perceba que a morte veio aos seres humanos como uma consequência do pecado, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 23. Em relação ao fruto proibido, Deus disse a Adão e Eva: certamente morrerás, como você pode ver em Gênesis 2:17. Mas Satanás disse: é certo que não morrereis, como diz Gênesis capítulo 3, verso 4. Quem estava certo? Deus ou Satanás? Veja como Adão comprovou que Deus estava certo e Satanás estava mentindo, como você pode ver em Gênesis capítulo 4, verso 8 e Gênesis 5, 5, em que Adão não apenas presencia a morte de entes queridos, como também acaba sofrendo os efeitos de seu pecado e morrendo. As perguntas que ficam são: o que acontece quando a pessoa morre? Para onde ela vai? Existe imortalidade da alma? Haverá uma ressurreição algum dia? Vamos conhecer agora o que é revelado na Bíblia. Comecemos esclarecendo o que acontece. A morte é o oposto da vida. Isto significa que o que acontece na morte é exatamente a situação contrária do início da vida, quando Deus criou o homem. Na vida, nós temos pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 2, verso 7. Já na morte, nós temos alma vivente menos fôlego de vida é igual a pó da terra, conforme você pode conferir em Gênesis 3, 19 e Eclesiastes capítulo 3, verso 20, além de Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Poderíamos imaginar uma seguinte comparação: uma lâmpada mais a energia elétrica é igual à luz. A lâmpada está ali acesa. A luz é o resultado da lâmpada em contato com a energia elétrica. Quando cessa a energia, a luz simplesmente deixa de existir. O mesmo ocorre na morte. Quando cessa o fôlego de vida, a alma vivente simplesmente deixa de existir. Satanás, lá no Éden, plantou a ideia de que o homem não morreria. Hoje ele diz, por meio dos seus instrumentos, que o homem tem uma alma imortal. Ele faz isso através de várias religiões e de pessoas sem religião também. Algumas ideias que ele apresenta são as seguintes: depois da morte, o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno. O que é mais ou menos vai para o purgatório. Há também a ideia de reencarnação. A alma assume outro corpo depois da morte. Pode ser pessoa, animal ou vegetal. Outra ideia é que a pessoa fica flutuando em outra dimensão. Mas nada disso é verdade. Em parte alguma, a palavra de Deus revela alguma destas ideias. A Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente, como diz Gênesis 2:7. Veja, ser alma vivente e não ter. Portanto, o homem não tem uma alma, ele é alma vivente. Por isso, quando ele morre, a alma deixa de existir e não pode ir para lugar algum. Agora eu vou ler com você alguns textos bíblicos. Prepare a sua Bíblia ou faça anotação para conferir depois e acompanhe comigo. Vamos ver primeiro alguns textos que falam sobre o que acontece quando a pessoa morre. Em Jó 14, versos 1 e 2, nós lemos assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Ou seja, a pessoa não permanece. E no verso 10 deste mesmo capítulo nós temos o seguinte:
mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Perceba que aqui ele faz um paralelismo entre morrer e dar o último suspiro, estar morto e deixar de existir. Ainda no livro de Jó, no capítulo 34, verso 15, nós temos o seguinte, acompanha comigo desde o verso 14. Jó 34, 14 e 15 diz assim: Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Perceba que aqui ele relaciona perecer com voltar ao pó. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nós temos o seguinte: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui nós podemos lembrar algumas coisas. Primeiro, quando o escritor cita o pó volte à terra de onde veio, ele me faz lembrar lá de Gênesis, o momento em que Deus cria o homem do pó da terra. E quando o autor prossegue, e o espírito volte a Deus que o deu, se eu invocar a mesma figura de Gênesis, eu vou entender que este espírito que foi dado por Deus seria o fôlego de vida e não um fantasminha. Outra coisa interessante a se verificar é que, se este espírito fosse um fantasminha que tem dentro da gente e que volta para Deus quando a gente morre, nós teríamos que admitir que mesmo o espírito das pessoas ruins volta para Deus, o que lançaria por terra também a ideia das pessoas que acreditam que o espírito, a alma, o fantasminha das pessoas boas vai para Deus, para o céu, e o espírito ou fantasminha ou alma das pessoas ruins vai para o inferno ou para Satanás ou lá para baixo. Portanto, eu volto a evocar a ideia de Gênesis. O autor traz para mim a lembrança. O homem foi feito do pó da terra e recebeu o fôlego de vida. Quando o homem morre, o pó volta para a terra de onde veio e o espírito ou fôlego de vida volta para Deus que o deu. Veja agora o que diz Salmo capítulo 6, verso 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Portanto, na morte não se pode lembrar de Deus e nem louvar a Deus. E olha que texto interessante nós podemos encontrar em Salmo 146, verso 4. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Então, perdeu o fôlego de vida, ou perdeu o espírito. Perceba-se que aí espírito seria um sinônimo de fôlego de vida, porque o autor parece evocar novamente a ideia lá de Gênesis, da criação do ser humano. Então, quando o homem perde o espírito ou o fôlego de vida, ele volta ao pó e todos os seus planos se perdem. E em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, temos outro versículo muito esclarecedor. Diz assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Veja que o texto é bem claro em dizer que os vivos têm consciência, mas os mortos já não têm consciência alguma. Mas aqui nós precisamos voltar a uma ideia muito interessante, que é a ideia de imortalidade. Vamos ver algumas passagens que a Bíblia traz sobre essa questão. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, nós lemos assim: Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. O escritor destaca algumas características de Deus: eterno, único, imortal, invisível. E ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 15 e 16, nós temos o seguinte: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores,
o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aqui o escritor destaca algumas características de Deus, algumas ele repete, inclusive ele acrescenta uma informação bem interessante. Diz, ele é o único que é imortal. Portanto, só Deus é imortal. Venha comigo agora para o livro de João, capítulo 17, verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 11, eu acho um complemento bem interessante a essa ideia. 1 João 5, 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Perceba que a única maneira de eu ter esta vida eterna que Deus me dá é eu aceitando o dom de Deus que é seu Filho Jesus Cristo. Se eu não aceito a Cristo, eu não tenho como ter vida eterna. Essa passagem é interessante porque ela tem algumas consequências que a gente deve levar em consideração. Se eu só tenho vida eterna se eu aceito a Cristo, porque a vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo, eu posso concluir rapidamente que aqueles que não aceitam a Cristo não podem ter vida eterna. Sendo assim, aqueles que se perderem não terão como viver para sempre, porque se a pessoa se perdeu, é porque ela não aceitou a Cristo. Logo, não tem como ela permanecer existindo para sempre, mesmo que num tormento eterno, num fogo aí que nunca se apaga. Agora, acompanhe comigo Ezequiel capítulo 18, verso 4, que diz o seguinte: Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Em algumas traduções dizem assim: a alma que pecar, essa morrerá. E nesta versão que eu estou usando em nossa leitura de hoje, que é a Nova Versão Internacional, os tradutores deixaram bem claro que a ideia de alma, que é usada em algumas versões, está se referindo simplesmente à pessoa. Tanto que a NVI vai diretamente o Pai e o Filho, ao invés de dizer a alma do Pai ou a alma do Filho. A ideia seria a vida do Pai e a vida do Filho me pertencem. Portanto, aquela pessoa que pecar morrerá. Cada um, então, morre por causa do seu próprio pecado. E daqui, é claro, nós entendemos que o ser humano é mortal. Por fim, acompanhe comigo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, que diz assim: Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, eu só posso conseguir a imortalidade por meio de Cristo. Agora, acompanhe comigo João capítulo 5, verso 40, que diz assim: Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Logo, se eu quero ter vida, incluindo vida eterna, eu preciso ir a Cristo. Quem não vai a Cristo não tem como ter vida eterna. E em João 10:10, que é um texto muito conhecido, nós temos: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas traduções dizem e a tenham em abundância. Confirma-se aí a ideia de que para ter vida, vida plena, vida abundante, vida eterna, eu preciso ir a Cristo. Logo, aqueles que se perderem é porque não foram a Cristo ou não permaneceram nele. E se essas pessoas não têm Cristo, elas não podem ter vida eterna. Outra questão interessante é a questão da ressurreição.
A Bíblia menciona que haverá 2 ressurreições. A primeira é chamada de ressurreição da vida e a segunda é chamada de ressurreição da condenação. Acompanha comigo João capítulo 5, versos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quanto à primeira ressurreição, acompanha comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sendo assim, quando é que acontece a primeira ressurreição? No momento em que Cristo volta a essa terra. Agora, acompanhe comigo a leitura aparentemente enigmática de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler os versículos de 4 a 9, que dizem o seguinte: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas, olha só que figura estranha ele usa aqui. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse verso 4 parece ser uma outra maneira de apresentar aquilo que nós vimos agora há pouco em João 5, 28, em que os justos, conforme diz a Escritura, ressuscitarão na primeira ressurreição, ressuscitarão para a vida. E o versículo 5 diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. E aí ele comenta: esta é a primeira ressurreição. E complementa no verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Perceba então que a primeira ressurreição é aquela que acontece quando Cristo vem a segunda vez. Essa é a ressurreição da vida ou para a vida. E agora, no versículo 7, nós temos: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Esta é então a segunda morte, quando desce fogo do céu e devora todos os ímpios. Mas aqui há algumas considerações. Você viu lá no versículo 5 que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Portanto, quando os 1000 anos se completam, é claro que os outros mortos ressuscitarão. É aí que Satanás está liberto de sua prisão. Ele agora tem pessoas a quem tentar. E o que ele faz? Lidera uma rebelião, que culmina no extermínio completo de Satanás e dos ímpios por meio do fogo que desce do céu. Temos então que a ressurreição para os salvos é uma ressurreição para a vida eterna, mas a ressurreição dos ímpios é uma ressurreição para a segunda morte e a destruição eterna. No entanto, surge aqui uma questão. E quanto aos mortos com os quais algumas pessoas falam, né? Muitas pessoas dizem: olha, eu vi o fulano de tal que estava morto, eu fui em determinada reunião religiosa e chamei lá o fulano para conversar. Acompanhe comigo Deuteronômio capítulo 18, versos 10 e 11. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia,
ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. E aqui eu complemento com o versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de você. Perceba que essa prática de falar com os mortos é uma prática já reprovada por Deus desde o Antigo Testamento. Deus tem repugnância dessas práticas e das pessoas que fazem tais coisas. Portanto, Deus não aprova a comunicação com os mortos. Com certeza, porque provavelmente não são os mortos que estão lá falando, porque nós já vimos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles estão em estado de inconsciência. Logo, se alguém fala com as pessoas nessa reunião, com certeza não é este ou aquele fulano que já morreu. Vem comigo agora para Isaías, capítulo 8, verso 19, que diz assim: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. E aí eu complemento com o verso 20. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Perceba no versículo 9 a linha de raciocínio que é indicada, que cada povo deve consultar aos seus deuses para saber sobre este ou aquele assunto. Mas, seguindo a mesma linha de raciocínio, o versículo 20 diz que eu devo então consultar o meu Deus, o único Deus verdadeiro, cuja vontade é expressa pela lei e pelos seus testemunhos. Sendo assim, enquanto as pessoas idólatras e incrédulas consultam os mortos ou os médiuns, eu, crente, devo consultar a quem? Ao meu Deus, que é o único Deus verdadeiro. Agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, que diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Verso 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Perceba aí que o apóstolo diz que o próprio Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Isso nos dá uma informação muito interessante sobre quem seriam esses mortos que falam com pessoas em determinadas reuniões. E agora, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, nós temos o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Portanto, muitas pessoas hoje dão ouvidos a espíritos enganadores e a ideias de demônios. Comparando essas duas últimas passagens que nós lemos, é possível concluir que estes mortos que falam com pessoas em determinadas reuniões são nada mais do que demônios que personificam os parentes das pessoas que vão a estas reuniões. E muitas vezes essas pessoas acabam dando ouvidos a esses mortos falantes que nada mais expressam do que doutrinas de demônio. Vamos ler juntos agora uma promessa muito interessante que se encontra em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio,
Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui o apóstolo apresenta uma realidade bem interessante. Aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar e também aqueles que morreram sem ver Cristo voltar serão reunidos e terão um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Cristo. Está presente aqui a ideia de uma ressurreição. Nós teremos um corpo novo quando ressuscitarmos. Em nossas considerações finais, nós podemos pensar no seguinte: não nos foi revelado o dia da volta de Jesus, também não nos foi revelado o dia do fechamento da porta da graça e nem nos foi revelado o dia da nossa morte. Tudo isto será uma surpresa para nós. Quando recebemos uma surpresa, ela pode ser agradável ou desagradável. Neste caso, tudo vai depender de você estar ou não preparado para ver Jesus voltar, para receber a salvação. Depois que você e eu dermos nosso último suspiro, estivermos mortos na sepultura, tudo estará definido. Não adiantará alguém se batizar por você, nem adiantará alguém rezar uma missa por você ou orar a Deus pedindo perdão por você. Ao morrer, cessará a oportunidade de graça e salvação. Agora é o tempo. Hoje é a oportunidade de se decidir ao lado de Deus. Não espere mais. Não deixe para amanhã, pois o amanhã não nos pertence. Hoje eu trouxe para você uma exposição sucinta sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito da morte e do estado do homem na morte. Eu contei para você que o ser humano ele é uma alma vivente, mas devido ao pecado ele é uma alma mortal. Eu contei para você que só em Cristo nós podemos ter vida eterna. Portanto, aqueles que não aceitarem a Cristo não têm como viver para sempre, muito menos viver para sempre no inferno queimando eternamente. Isso não faz sentido biblicamente. Eu te contei também que os mortos não sabem coisa nenhuma. E nós vimos juntos na Bíblia que só Deus é imortal, mais ninguém. E que a imortalidade só pode ser dada a nós se nós aceitarmos a Cristo. Por isso, eu apelo a você que creia nesta verdade que a Bíblia trouxe sobre a morte e creia também que hoje é o dia de aceitar a Cristo como o seu Salvador pessoal. Mas isso fica com você. Revise os textos bíblicos que nós trouxemos para você. Em uma situação posterior, nós voltaremos a este assunto. Eu convido você a permanecer conosco aqui no canal para que você tenha mais informações a respeito. Caso tenham ficado dúvidas, fique à vontade em colocar essas dúvidas nos comentários. Elas serão respondidas em tempo hábil e, desde já, convido você a estar conosco em nossa próxima leitura.